Olá, estamos de novo aqui no programa da Folha Educativa na TV, nosso segundo programa. Quando eu estiver no 25º, nem vou contar mais, né? Esse programa aqui vai fazer você ter vontade de toda semana olhar como se fosse um seriado, né? Toda semana eu quero escutar o que está falando lá nesse programa. Um programa que trabalha com educação, que faz você refletir sobre esses temas importantes nessa área grande, tanto da educação como também do esporte, coisas que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E nós vamos trazer aqui nesse programa pessoas de qualidade, de competência, pessoas formadas, pessoas com projeto, que fazem a diferença dentro da educação, dentro da qualidade. É isso que a gente está trazendo aqui. A gente vai fazer você refletir melhor, a gente vai fazer você pensar, vai fazer você ser crítico. Nós estamos aqui para mudar. É essa a nossa diferença. Então, hoje no nosso programa, eu estou aqui com a professora doutora, né? Você sabe que no Brasil as pessoas com doutorado são menos de 2%? Alguém aí vai me contestar. Pode fazer a pesquisa, né? O que é ser um doutor no país? Não estou falando doutor médico, estou falando doutor em formação, aquele que vai lá, aqui eu vou apresentar, né, Márcia? Márcia do Vale, falei, aconteceu, e ela aqui do meu lado, a Márcia do Vale, doutora em educação. E sabe, Márcia, da infância até o doutorado tem um caminho enorme para correr. Vamos começar com isso, Nosso programa é um programa informal, um programa gostoso, um programa que você participa, que você pensa, que você cria e que você escuta também. Então fala lá pra gente, o que é se tornar uma doutora nesse nosso país? Boa tarde primeiro, não é? Agradecer o convite de estar aqui hoje, enfim. E assim, eu não costumo muito falar da minha pessoa, mas eu percebi que falar de verdade da sua trajetória, do seu profissional na educação faz a diferença, porque as pessoas falam, não, se você conseguiu, eu também posso conseguir, não é? É bem assim, então eu posso traduzir para você em duas falas. Primeiro, que é difícil num país como o nosso, em que a educação é desvalorizada, e segundo, que é compensador. Interessante essa sua palavra, né, desvalorizada, porque a gente fala tanto em qualidade de ensino, né? Todo mundo fala em investir no ensino, e aí a valorização do ensino fica na teoria e não fica na prática. Né? A gente está querendo aqui instigar todo mundo a pensar nessa questão prática. Ela é possível. É possível, né? mas hoje com a duras penas, com muitas dificuldades, mas a gente tem que mudar esse quadro. A gente não tem subsídio hoje, não é? Isso. De financiamento em pesquisas. O Brasil vem melhorando bastante, mas isso ainda é bastante difícil, não é? Então, assim, vou falar que o que me move primeiro foi a educação. E os meus filhos, não é? Eu sempre queria assim, eu vou deixar um exemplo, eu preciso fazer alguma coisa. E a educação te proporciona isso, porque você convive muito com os seus filhos, com outras crianças, enfim. E eu comecei a dar aula porque os meus filhos eram pequenos, enfim. Aí eu comecei na educação infantil, depois fui dar aula no fundamental. Quando eu cheguei no ensino médio, para dar aula no ensino médio, que a minha primeira formação foi química e depois pedagogia. Na gente, a Márcia é só uma parte. É assim, como todo educador, tem um monte de coisa, né? Então ela é química. Daí a formação dela em pedagogia em 98, ela se formou pedagoga. Depois em 2001 ela fez mestrado. Daí em 2008 ela se formou em doutorado nas universidades. Né? Vou citar a Universidade Católica de Santos, a pedagogia, a Universidade de São Marcos, que ela se formou mestrado. Universidade de São Paulo, Católica PUC, de São Paulo, a PUC, né? Então, assim, universidades de peso, né? Desculpa, Márcia, te interromper, mas nós podemos conversando, a gente vai brincar aqui para mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Mas a televisão, um trabalho de vídeo, ele proporciona a pessoa isso, aí refletindo. Então, você aí que está escutando a gente também vai anotando o que você tem na cabeça, o que você escuta, o que é bom, o que não é.
pode pra você perguntar. Poder também, pode estar Enfim. passando aí no nosso link as ideias, todas as possibilidades. E aí, então quando eu cheguei no ensino médio, eu percebi os adolescentes um pouco confusos. Enfim, a gente fala tanta coisa, fala da qualidade, você tem que deixar o aluno falar, tem que formar um cidadão crítico consciente, mas nada disso acontecia e aquilo foi me angustiando. Quando eu cheguei numa escola para dar aula, a diretora falou para mim que não, que eu era muito nova e lá só os melhores davam aula. E aí eu fui para o concurso público, passei em terceiro lugar, escolhi aquela escola e comecei a dar aula no magistério. E aí eu percebi que a teoria é uma, a prática é outra, a fala é uma, o órgão público é outro. Nossa. E aí aquilo começou a me angustiar, eu falei, não, eu quero chegar na universidade, na formação dos professores. E foi quando eu cheguei, eu fui fazer o mestrado, e eu não tinha terminado o mestrado ainda quando eu fui dar aula na Universidade de Santa Cecília, isso já tem 16 anos. E aí eu fui fazer o doutorado, que foi financiado por eles, metade do meu doutorado. Eles faziam uma parceria com a PUC, enfim. E eu fui fazer o doutorado e aí eu acabei pegando duas vertentes do doutorado, que é as ciências sociais e a educação. Justamente porque eu queria entender um pouco esse ser humano e essa educação. Legal, na sua formação você tem aqui, eu vou ler, porque é muita coisa, gente, né? Antropologia, sociologia, educação básica, gestão escolar, avaliação institucional, você tem uma gama enorme, né? Conforme as coisas foram aparecendo, eu fui estudando. Eu sempre gostei muito de ler. Eu tive o privilégio aí, né, de ver, de acompanhar e de ser aluna, por exemplo, de Paulo Freire, de Mário Sérgio Cortella, né, em alguns momentos da minha vida. Então eu percebi que eles liam muito. Eu sempre leio um livro, um romance, alguma coisa que me encante. Eu sempre leio um livro sobre a profissão, sobre a formação de professores, um livro específico de alguma coisa que eu estou dando aula. Às vezes eu leio um pouquinho de cada, os três, enfim. E eu sempre falo para todo mundo, foi muito difícil. O meu mestrado foi pior do que o doutorado. No mestrado eu fiquei 1 ano sem comprar absolutamente nada para mim, porque eu tinha os meus filhos. Então eu não comprava nada, nem um lápis, uma caneta, nada. Porque eu queria terminar aquilo no meu prazo de 2 anos e eu não podia, eu não tinha financiamento. Isso é muito importante, né? Porque meu irmão é formado em doutor em música, né? E ele também, ele fez tudo pelo âmbito público, mas então o caminho foi muito difícil também. É difícil, um caminho muito difícil. Porque mesmo que eles dão financiamento, eles não completam, é uma parcela muito irrisória. E a pessoa tem que se manter, e para isso ela tem que parar tudo para estudar. Aliás, professor, é o seguinte, se você fala para o aluno que você quer ser um professor, que você quer que ele leia, que ele seja leitor, você também tem que ler. Ela acabou de falar, tem que ler muito. Não é um livro por ano ou por semestre. Não, você tem que ler e dividir isso com o seu aluno, nessa leitura com o seu parceiro, com as né? pessoas. O que você está lendo? Olha, eu li isso hoje, eu vi aquilo, eu assisti esse jornal, eu li aquele jornal. Hoje a rede social te proporciona uma leitura muito rápida de muitas coisas. Então, assim, você tem que estar buscando sempre, não dá para você sentar e também ficar aguardando. Você tem que correr atrás daquilo que você quer realmente. E aí eu fui correndo, meu mestrado foi bem difícil na época. Da minha turma da faculdade, a única que chegou no doutorado fui eu. Nossa. A duras penas, assim, não é? A gente para. Eu tenho uma tese de mestrado que eu não terminei até hoje. Então, gente, uma coisa ou outra, você acaba se envolvendo no trabalho também. Quando eu cheguei no doutorado, o meu orientador falava assim, você é a única orientadora que trabalha. Não era bem assim, porque eu sabia que tinha um outro orientador também, orientando dele, que era professor também. E também dava aula, né? E no caso, eu tinha 2 filhos, ele tinha 4. Ele falava, Márcia, eu não posso parar de trabalhar. Como eu vou parar de trabalhar para fazer o doutorado? E nós fazíamos de madrugada, e estudávamos, e líamos, e corríamos atrás, enfim. Foi bem difícil, mas foi gratificante, porque eu cheguei na universidade, eu consegui dar aula na universidade, né? Eu consegui fazer essa troca um pouco, né? E mostrar que, lógico, eu não vejo professor rico, eu não sei de nenhum professor que ficou rico até hoje. A gente é rico de ideias. De ideias, muito né? rico. Enfim, de amigos, milionário, porque todos os meus né? amigos hoje são da educação. Mas por outro lado, não é? A gente tem uma informação privilegiada, aqueles que querem, que correm atrás. Nós não vivemos só no nosso mundo, porque o médico vive no mundo dele.
da profissão dele. Então a gente consegue permear todas as profissões e isso é bom na nossa carreira. Mas quando foi do doutorado, que foi toda essa dificuldade, que ele achou que eu tinha que parar, até o dia que ele falou para mim: Márcia, eu não vou te dar 10 na sua tese. Ou você para tudo para fazer, ou eu não vou te dar 10. E aí eu comecei a pensar nesse negócio de avaliação, acabei indo para avaliação institucional, enfim. Nem sempre o melhor aluno é o que tira 10. Exatamente. Muitas vezes você dá nota para o aluno e não é uma nota de fato que ele merece ou que ele tem toda aquela sabedoria. Então eu comecei a ver que a nota não traduzia o conhecimento, nem o esforço, não é? Da pessoa. Nem a vontade de crescer. E eu falei para ele: não tem problema, eu vou me formar no doutorado mesmo sem o 10. Isso é um fato. Apesar de que sempre a gente exige nos nossos filhos o 10, né? Sim. Mas a gente também se permite a algumas coisas nessa questão de não ficar limitado e fechar nesse bloco, né? Ele precisa ter nota, não, ele precisa entender, ele precisa conhecer, ele precisa ir para a escola. Esses dias o meu filho mais novo comentou com uma amiga nossa, né? Uma amiga dele, assim, mais próxima da idade dele e tal. Porque ela falou assim: tá vendo? Seu pai e a sua mãe fazem tanto, não sei o quê. Ele falou: nossa, se um dia eu tiver um filho e fizer metade pro meu filho, eu já tô feliz. Então eu falei: nossa, valeu a pena, né? Já valeu a pena eu ter estudado e mostrado e falado as coisas pra ele. Hoje os dois são formados, enfim. Mas é uma situação bem difícil. Mulher que trabalha, professora, né? Eu gostei desse ponto. Eu acho que hoje a gente tinha que explorar isso no começo dessa entrevista, porque mulher tem marido, tem filhos, tem casa, tem trabalho e sempre tem um animal, um cachorro, um gato. Isso, e a família, os pais e tal, e tem que estudar. Tem que né? estudar, não tem E aí jeito. você atingiu o seu objetivo. Né? Atingi. Eu posso então, dizer assim, hoje que eu me sinto privilegiada, né? Os meus pais, na verdade, estudaram até a 4ª série. Mesmo sem subsídio. Mesmo sem subsídio. Os meus pais também eu estudaram falo assim, até a 4ª subsídio financeiro, subsídio de livro, de desenvolvimento de pesquisa. Isso é um Aliás, subsídio o nosso Brasil, zero. né, Márcia? Você sabe que os nossos pais, eles são heróis, porque o ensino obrigatório até pouco tempo atrás era até a 4ª série. Sim. Né? Aí depois eles casaram, tá? Depois eles iam estudar. Os meus pais também não casaram, todos eles eram assim, porque agora nós temos um pouquinho mais de um pouco mais de, vamos dizer assim, abertura, porque de 4 a 16 anos você forma um cidadão, que é o cidadão que está lá para ser formado, sim, né? Você no seu íntegro, fazer a base total. Eticamente. Então, assim, você nesse, né, pra gente finalizar esse começo aqui, dá uma lição de vida. Né? Que é possível no nosso país, do jeito que está, se formar doutora, né? E eu sou muito feliz de te conhecer e sou orgulhosa de ter trabalhado com você. Eu, antes de terminar esse bloco, eu queria muito que você falasse um pouquinho só dessa, se tem toda essa dinâmica, essa formação toda que você tem, mas eu queria que você falasse da supervisão, porque você trabalhou comigo na supervisão e eu acho importante a gente... Foi uma parte muito boa. Exatamente. Do órgão público. Então, o que é ser supervisor? O que é essa supervisão dentro do âmbito educacional? Eu sei que é pouco tempo, mas você dá uma aí resumida e dá para falar pra gente? Você sabe muito bem, nós somos funcionárias públicas, não é? Quando do estado que eu passei nesse concurso em 3º lugar, eu lecionei 5 anos no estado, foi quando eu passei no concurso da prefeitura e falei, não, eu vou para a prefeitura. Nessa época que eu fui para a prefeitura, que eu dei aula na educação infantil, no fundamental, depois eu fui coordenadora de creche, depois eu fui diretora de escola e cheguei na supervisão. Quando eu cheguei na supervisão, eu me sentia realizada, porque eu achava que eu podia falar para todo mundo como eram as outras coisas. Eu podia falar para a diretora como era ser diretora, eu podia falar para a professora como era ser professora. A educação é um crescente, né, Márcia? Isso. É um crescente. A pessoa não chega lá de paraquedas, então eu não gosto muito desse negócio de indicação, não é por nada não, porque às vezes a pessoa é super competente, mas ela tem que passar pelas fases. Por todas as fases. Pra saber o que ela tá fazendo. Não, eu comentava com as diretoras quando eu ia visitar, eu falava, gente, hoje eu vim aqui pra fofocar. Por quê? Eu vou contar como tá em outra escola, vocês vão me contar como tá aqui, nós vamos trocar figurinha, como eu fazia, como vocês fazem hoje, como eu posso contar pra outra diretora. Né? Então, assim, a supervisão é um pouco disso. Você poder dividir aquilo que você sabe
poder orientar outras pessoas. Assim, pra mim foi o auge da carreira pública, né? Ah, que delícia. Já tô no finalzinho dela. O meu também, viu? Um ano pra aposentar aí. Ai, que delícia. Mas é o finalzinho da carreira pública. Mas, de verdade, a supervisão foi o auge, até porque eu não esperava, né? Eu esperava a direção, mas chegar à supervisão, não. Ai, que delícia. Então, foi muito bom nesse sentido de trocar figurinha, de poder ver outras experiências. Porque você também, na sua sala de aula, você se fecha na sala de aula. Você na escola, você fica preocupado só com a sua escola. Isso, quando você entra na supervisão, você entra e vê um todo, né? Nossa, eu aprendi muito sobre as creches, muito sobre educação infantil. Sobre todo o âmbito educacional. Então, aí você tem uma outra visão, parece que você está de um outro lado da educação. Você fala, não, posso fazer alguma coisa por aquela escola, por aquela professora. Fica nessa frase, Márcia. A gente vai voltar, a gente vai entrar aqui no intervalo rapidinho e vamos voltar aí no bloco com a Márcia do Vale, tá bom? Vamos lá. Voltamos aqui com o nosso segundo programa da Folha Educativa na TV, né? Esse programa, gente, é inédito, né? Mas a Folha Educativa não é inédita, ela já funciona desde 2010. E ela teve já 26 edições, é interessante isso, né? E agora a gente começou a fazer um trabalho aí ao vivo, né? Para que vocês possam articular, participar, trabalhar nesses temas sobre esporte, educação, o que você quiser. Vamos lá, a gente está aqui para isso. Hoje eu estou aqui com a Márcia do Vale, nossa doutora em educação, né? E a gente acabou um bloco aí falando sobre a supervisão, que também me encanta muito, mas tem uma coisa que eu vi que você trabalha, que agora você está como coordenadora lá de pedagogia, mas você trabalha, que é um tema que eu acho importante a gente falar, que é o EAD, Educação à Distância. Esse bicho de 7 cabeças que está no passado, que está aqui no presente. E aí, Márcia, ele é o futuro? Ele é o nosso futuro. Como é que é isso, então? Futuro. Me fala um pouco disso. Eu acredito bastante nas inovações, acredito na tecnologia, não me incomodo com um aluno no WhatsApp ou na rede social, eu acho que isso faz parte. Não é? A modernidade, os nossos alunos, hoje está comprovado cientificamente que o aluno consegue prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ele não precisa ficar ali paradinho ouvindo. Ô, geração boa essa, né? Nossa, eu falo para eles que eu quero aprender com eles. Isso mesmo. E a educação à distância proporciona isso. Primeiro, assim, a locomoção do aluno hoje, ela é cara, não é? Ela despende de uma quantia que muitas vezes o aluno não possui. Em contrapartida, todos possuem tablet, celular, notebook, e a educação à distância funciona muito bem em qualquer um deles, né? E cara, aí uma coisa que é importante eu falar, né, desculpa te cortar, mas a pessoa ir para aula de artes, por exemplo, como eu fiz, não é mais uma coisa assim muito tranquila, porque nós temos que trabalhar e aí você tem que perder 5 horas do seu dia para ir no local, consegue os seus todos os dias da horários. Semana, exatamente. Isso, vamos lá. Você planeja chegar às 7. Quantas vezes meus alunos chegam lá às 7h30, 15 para as 8 no presencial? Por quê? Porque você nunca sabe como está o trânsito, se você está de moto, se acontece alguma coisa e você para até com um colega ou com algum... Então, assim, hoje andar por aí... A gente é abençoada, passou por aqui uma borboleta, eu adoro a natureza, gente. Olha, curtam esse programa até com o lugar isso. Que a gente está aqui, que é uma delícia. Eu já me senti privilegiada, porque eu adoro a natureza. Então, assim, essa locomoção é muito difícil. Estar dentro de uma universidade, uma faculdade, se torna muito dispendioso para o aluno hoje. Então, assim, a educação à distância vem para proporcionar uma formação continuada, que nós falamos tanto de... Nossa, é a palavra-chave da educação de formação hoje, continuada, né? Qualidade na educação, porque a educação à distância, ela é feita com qualidade quando ela é séria, não é? É importante que você fale isso sobre os conteúdos, porque eu já fui professora de educação à distância e eu li todo o conteúdo, por exemplo, de artes, de pedagogia, e eu me encantei com o conteúdo, né? Sim, você tem... Hoje você consegue proporcionar para o seu aluno muito mais informação, muito mais conhecimento, que ele gere conhecimento, do que na sala de aula com os livros em papel.
Porque ele tem uma gama, um leque de oportunidades Você de abre procurar lá. isso, e de interagir com você, com outros alunos, em outros estados, em outros países. Então, por exemplo, hoje, na Educação à Distância de Santa Cecília, que nós estamos abrindo os polos no Brasil, né? Se Deus quiser, agora no meio do ano, pontualmente, a Universidade de Santa Cecília, eu sou suspeita para falar, eu já estou lá há 16 anos, é uma universidade que o privilégio dela é a qualidade. Nós erramos, hoje eu ainda falei com as meninas, né, do curso de pedagogia, que acho que é um principal curso dentro da educação. Nós vamos falar sobre pedagogia já, né? Isso, então assim, é o principal curso da educação, fora as licenciaturas, mas eu ainda acho que é aquele que carrega a educação, que você consegue. Eu tenho uma aluna de Portugal hoje. Não é? Olha que incrível, então, assim, né? A educação à distância, ela te proporciona um contato. Perfeito. Que se fosse para a menina se locomover, não ia se locomover mesmo. E ela trocou e-mail, trocou informação, e ela quer estudar no Santa Cecília, na EAD. Não é? Ela vai ter alguma dificuldade? Óbvio, ela está em outro país, em outra língua, mas é uma troca que eu não conseguiria no presencial. Eu não estou falando mal do curso presencial, acho importantíssimo, não, também, principalmente para a primeira alguma. formação, né? Mas eu acho que a educação à distância ela veio para ficar. Né? E realmente as mídias sociais, elas estão abertas aí. Nós não podemos mais falar para o jovem, não usa o celular, ele usa o celular. A gente pode ensinar como usar, né? Eu acho que o maior problema da educação à distância também é fazer com que as pessoas saibam usar os computadores, os tablets, consigam procurar as plataformas, então se integrem nisso. Isso é muito importante. É importante mesmo, a sua fala é importante, Regina. Assim, nós damos toda a capacitação para o aluno, para ele poder interagir, e depois ele acaba descobrindo muito mais, né, e nos informando, olha, eu fui por aqui, eu vi isso, eu descobri aquilo. Ele traz pra gente. Ele traz, e né? Isso é uma troca muito rica. Fala que a educação à distância não é uma educação online, você não fica ali à disposição do seu aluno o tempo todo. Sim, mas você troca uma informação muito real, em tempo real, muito mais do que no presencial. Nós temos uma cultura de presencial, óbvio, que a EAD passa por uns problemas disso, porque eles acham que estudar em EAD é mais fácil. Não é, muito mais difícil. Porque o aluno precisa ser muito mais regrado. Exatamente, ele tem que ser porque o material está ali. Rotineiro, senão ele não faz. O estudo está ali, mas ele, todo o sistema, não é? Porque é um computador, ele tem o seu dia e hora para parar de funcionar. No presencial, não. Você fala para o aluno, olha, se você não terminar em 5 minutos, eu vou sair da sala, não pego mais. E aí você fica protelando aqueles 5 minutos até o aluno acabar, né? E você poder pegar a avaliação. Na educação à distância, não. Se você marcou de fechar aquela hora, ele vai fechar. Então, o aluno precisa ser regrado, ele precisa ter vontade de estudar. Então, eu falo que a educação à distância é muito mais séria do que se imagina. É muito mais séria. Ela melhorou muito de anos para cá, né? Muito. Eu acho que na educação à distância a gente tem muita coisa, mas também ela faz com que o aluno seja sistemático, seja rotineiro. E uma coisa importante é essa aula presencial, porque nesse momento eu acho que também, além das trocas, você pode fazer uma parte prática, Sim. que é o que a gente vai falar agora, porque a parte prática é fundamental. Eu não acredito, Regina, que todos os cursos possam vir na educação à distância. Sim. Você não consegue fazer um laboratório, são alguns cursos mais e algumas básicos. Disciplinas, por exemplo, de odontologia, de medicina, Perfeito. Enfim. Mas todas as outras partes, nossa, tranquilamente, a educação à distância veio para ser o grande futuro do Brasil. E o Brasil tem tudo para trabalhar em educação à distância. Pois é. Porque as nossas distâncias em quilômetros são muito enormes grandes nesse país. E aí a gente vai falar desse curso básico de pedagogia, Márcia, importantíssimo, porque eu acho que o professor de matemática que faz um curso de pedagogia é um professor que fica completo, assim como todas as áreas, né? Eu fiz artes, depois eu fiz pedagogia, minha vida mudou. Né? Eu fiz química, depois fiz pedagogia. Exatamente. E aí eu quero falar desse curso de pedagogia muito importante, porque eu já fui professora de curso de pedagogia também, tutora inclusive, e eu acho muito sério porque a grade que está formada nacional curricular, ela está defasada. Muito defasada. Eu queria que você falasse sobre isso, um pouco sobre esse conteúdo, sobre essa grade curricular, o que a gente pode mudar. Tem um alerta para todo mundo isso, né? A grade do curso de pedagogia, que precisa ter uma qualidade. Exatamente, e aí? Então, hoje a gente proporciona na EAD não só o que tem na grade, não é? Mas em paralelo
muitas coisas modernas, vamos dizer assim, muita atualidade para o nosso aluno. Nós não ficamos presos ao que tem a grade, né? Hoje o Ministério da Educação te dá um mínimo também que você tenha que seguir, mas a gente acaba ampliando muito e passando algumas então, qualquer coisas. Universidade pode sim fazer, mexer nessa grade. Ela não é uma grade cadeia fechada. Não, de ela é uma forma grade. alguma. Isso, importante. E aí nós colocamos, por exemplo, lá no Santa Cecília, nós colocamos disciplinas com temáticas pontuais, não é? Relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à inclusão, não é? Relacionadas às relações étnico-raciais. Então, assim, é um pedido do MEC, é um pedido do MEC. Você pode juntar todas numa só, você pode, na verdade, elencar disciplinas que fiquem tocando nesse assunto, porque é a realidade que o professor encontra em sala de aula. Perfeito. Toda sala de aula tem inclusão. Toda sala de aula é heterogênea. Você nunca tem os alunos homogêneos. Então, isso é importante a gente saber. Precisa ser passada para os nossos professores, nossos docentes, que serão gestores um dia de escola. Exatamente. Eles têm que ter essa consciência, Regina. Mas falar tanto nisso, né? A gente fala nisso. Então, o curso de pedagogia ele tem que ser mais trabalhado mesmo, né? De acordo com a sua realidade. Exatamente. Nós falamos isso. Por que você não pode proporcionar isso a eles? Não é? E assim, a educação à distância te proporciona os fóruns de debates fantásticos. Não é? Mas você vê, tem uma palavra aí que você falou que eu queria muito que você explorasse um pouquinho só. Nosso programa é curto, a gente precisa de muito mais tempo. Horas aqui. E as pessoas iam gostar bastante, porque são temas que nós precisamos trabalhar. Mas, de verdade... meio ambiente, né? Eu sei que você trabalha com isso, fez projeto com isso, sobre o meio ambiente. Fala um tiquinho só, que a gente está no finalzinho, assim, vamos lá. Então, vou falar bem rápido. Eu sou responsável pela disciplina de prática de ensino, que são os estágios num curso de licenciatura em biologia. Então, formam um bacharelado, que são os pesquisadores e os professores. Assim, nós damos uma importância muito grande ao nosso meio ambiente. Me incomoda e incomoda os meus alunos muito. Eu passo isso para eles, eu falo, um biólogo fumando? Eu não vi um biólogo fumando, eu não me conformo com isso. E eles, quando me veem, jogam o cigarro fora. Eu não gosto, isso me incomoda bastante. Por exemplo, os descartáveis. Então, assim, eu acho que nós temos que dar valor ao que nós temos. E o ambiente urbano, ele está aqui. Se nós não cuidarmos dele, estamos judiando dele, nós vamos né? Juntos. Nós estamos judiando dele, né? Então esse projeto de meio ambiente é fundamental. Nós né? temos hoje uma ONG chamada Ecofaxina, que trabalha, estão fazendo uma parceria com a Prefeitura de Santos, que são só dos nossos alunos da biologia, que formado por eles, trabalha por eles, que ele quantifica o lixo que ele tira das praias, do canal. Que ótimo. Tem toda uma pesquisa em cima disso. Outro dia eu fui andar de stand-up aqui na nossa praia, enquanto o marido andava, eu ficava catando o lixo da praia. E eu catando o lixo da praia, as pessoas também foram catar. Essa educação é fundamental para todo mundo, né? Porque elas estão sujas, mas elas precisa acontecer esse movimento. As pessoas estão tão envolvidas, não é, nas suas partes financeiras, emocionais, que muitas vezes elas não olham o que está ao seu redor. E o meio ambiente precisa de socorro, ele está gritando por socorro. A gente vê a quantidade de animais morrendo aí, principalmente nós que moramos no litoral, na praia. Eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu ontem, que eles tiraram um filhote de golfinho da praia para fazer selfie. Absurdo, e mataram o filhote de golfinho e a mãe desesperada gritando no mar. Então, assim, são algumas coisas que eu não sei te dizer se falta um olhar, se falta um respeito, se falta um carinho, mas falta algo. E nossos projetos de educação ambiental são em cima disso, dentro do curso de biologia. Ecologia, meio ambiente, lixo. Então, assim, se você tiver a oportunidade de um dia trazer o pessoal da Ecofaxina, são os nossos ex-alunos, vai ser uma boa conversa nesse tom também. Obrigada, querida. Obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer a gente falar de educação de qualidade, porque esse programa aqui da Folha Educativa, ele só vai trabalhar com esses temas de qualidade, vai fazer você refletir sobre isso. Você precisa agora, a gente tem que sair da nossa linha de conforto. Sim. Temos que ser pessoas transformadoras, deixar o nosso egoísmo de lado e começar a colaborar, começar a trabalhar voluntariamente, começar a fazer um trabalho para a pessoa pensar. Se alguém não quer que a gente pense,
Pode esquecer, nós vamos pensar. A Folha Educativa na TV está aqui para isso, para fazer você pensar, para fazer você ser crítico, para fazer você aprender, né? Eu adorei esse negócio aí da ecofaxina, vamos pensar nisso, tá certo? Então, é nesse movimento que nós vamos trabalhar. E você vai ficar com gostinho de quero mais, porque você vai querer discutir um monte de temas aqui. E até criticar alguns temas que a gente pode estar discutindo, por que não? Tá? Então, tá convidado aí a participar com a gente desse nosso novo momento educacional de qualidade, de muita qualidade. Vamos transformar o nosso pedaço, não dá para transformar o país inteiro. Vamos transformar a nossa cidade, nossa região, nosso pedaço, e vamos seguir adiante com muita qualidade. Então a Folha Educativa para aqui hoje. Até a próxima. Fica com saudade. Gostinho de quero mais faz bem.